Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Visceral. E essa noite eu estou ansiosa porque era um dos episódios que eu realmente estava esperando. Vou conversar com Raul Lobato, que é osteopata, fisioterapeuta. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Melhor ele se apresentar. Mas que é uma pessoa, assim, nem ele sabe o quanto que eu admiro ele. Ele criou uma técnica de osteopatia de mobilização visceral. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não é tão conhecido, não é tão discutido, que é a fáscia, tá? Que é esse órgão, na verdade a fáscia é um tecido conjuntivo que está grudado em todos os nossos órgãos e existe aí rodeando o nosso corpo da cabeça aos pés. É um tecido único que nos rodeia inteiro. Daí a importância desse tecido. Espera aí que o Raul entrou. Deixa eu dar uma chamadinha. Vamos lá. Então, apesar de muito pouco conhecido... Opa! E aí, Raul? Trazendo aqui. Opa! Todo mundo tá Conseguindo. ouvindo? Quem não estiver ouvindo, escreve aqui no comentário se tiver algum problema, né, Raul? Escreve aí no comentário. Boa noite, como que você está, meu amigo? Boa noite, tudo bem, Ana? E aí, como vamos? Vamos bem, vamos hoje discutir esse assunto maravilhoso que é tão pouco conhecido, que é a fáscia. E se der Exato. tempo, eu quero ainda dar uma pinceladinha no nervo vago, gente. Que é um Tá dos certo. principais nervos que nós temos quando a gente fala de trato digestivo e também quase ninguém discute sobre ele, né? Isso, Raul? É verdade. Opa, é verdade, Ana. E eu até eu separei algumas imagens, né? Uhum, Para que a gente conseguisse entender melhor sobre o que é fáscia. perfeito. Só que o que aconteceu? Tem uma imagem que eu acabei de me lembrar aqui que eu não botei, mas é uma imagem muito boa. Mas eu vou procurar ela aqui ainda rapidinho. Tá ótimo. Então, enquanto o Raul procura, você quer ir falando ou você vai procurando a imagem? Não, a gente vai falando logo, vai começando. Então, se introduz aí. Quem é você, Raul? Para as pessoas, conta aí um pouquinho da sua formação, como é que você chegou nesse interesse pela osteopatia digestória, né? Por essa fisioterapia digestória que é tão pouco conhecida no Brasil, eu diria até no mundo, e como que você chegou a ser uma autoridade nesse assunto? Conta aí pra gente esse interesse, de onde surgiu? Tudo bem. Ana, assim, há um tempo atrás, você começa a ingressar, eu já tenho bem uns 11 ou 12 anos de formado, e quando você ingressa na área da osteopatia, porque a osteopatia é uma outra formação, que aqui no Brasil é exclusiva de fisioterapia, então são mais 5 anos depois do curso da fisioterapia para você ser osteopata, né? Uhum, E na osteopatia, você já vê a manipulação visceral. Só que é completamente diferente a manipulação visceral da fisioterapia digestória. Pelo menos a manipulação visceral, a gente pode dizer que ela está incluída dentro da terapia digestória, porque a terapia uhum, digestória, ou terapia digestiva, ela é muito mais do que simplesmente a manipulação visceral. A gente entende que o que está acontecendo dentro do corpo, na verdade, é o que vai ser expressado para fora, em forma de perfeito, dores, em forma de outras manifestações que vão alterar a saúde, de um modo geral, né? Sim, eu sou perfeito. osteopata, primeiramente, depois fiz outro monte de formação, do jeito que eu acredito que tu tenha feito também. Estudou aí um bocado para poder ser autoridade como gastroenterologista, né? Com certeza, a gente soa, né? Não é fácil, não. Eu costumo brincar que, inclusive, nesses 10, 12 anos de formação, eu nunca deixei de pagar uma prestação de curso, não, né? Mas eu acho que o que a gente Verdade. aprende é muito mais no consultório, na prática, do que fora Perfeito, dele. Tanto que eu desenvolvo perfeito. a terapia digestória
E eu aprendi, pode-se dizer, tudo no consultório e com amigas como você, né? Obrigada. Mas isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê alguns teóricos, né? São pessoas que praticam muito, tem muita teoria, mas quando você vai ver na prática, não tem a prática. E é justamente esse feeling, né, Raul, de tocar o paciente, de sentir como que tá aquela inflamação dentro da barriga por meio das mãos, é esse feeling que vai fazer a diferença na hora de tomar conduta. Então, realmente, a prática é fundamental nesse caso, né? E aí a gente vê que você tem muita prática nessa questão de manipulação de víscera. Fala para mim, então, mais um pouquinho como que isso é feito. Conta aí para as pessoas, porque realmente é um assunto que muito pouca gente conhece. Eu vou te falar por mim. Eu fiz cirurgia geral, a gente opera, abre cavidade, mexe na posição anatômica correta, né, da barriga, corta, tira, fecha, cicatriza e não encaminha o paciente para uma fisioterapia digestória, e eu não sabia que isso existia durante a minha residência e nem sabia, tipo assim, a gente entende, a gente até fala, olha, pode ser que você sinta dor, porque a gente mexeu, faz cicatriz, faz fibrose, só que eu não entendia que eu podia melhorar essa experiência do paciente no pós-operatório por meio de uma coisa simples, que é uma fisioterapia. Simples assim, né? Não é simples, mas que é uma coisa que pode ser acessível aos pacientes, né? Então, muita gente continua com dor pós-operatória por causa de processo cicatricial. E essa dor, ela está aqui, como você falou, localizada dentro do abdômen, mas que ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo, né? Então, explica para mim o que é fáscia, né? O que é essa fáscia que a gente tanto está falando? Tá, eu vou responder essa tua pergunta e lá no meio eu vou fazer uma outra pergunta. Eu adorei a descrição que tu fez. Eu até reconheci algumas palavras ali no meio. A face está na ponta da cabeça até a ponta do dedo, né? Ela divide o cérebro em dois, né? Ou une o cérebro em dois. O lado direito e do lado esquerdo é separado por uma fáscia. Só para vocês terem ideia, Perfeito. a foice do cérebro. Tem também a tenda do cerebelo, que separa o cérebro superior do cérebro inferior. Depois a fáscia vai descendo a garganta, circunda todos os órgãos, ou seja, ela é o que você pode dizer de integração entre todos os sistemas do corpo. E mesmo assim se fala tão pouco nela. Talvez porque a fáscia, Ana, seja o que se joga fora na cozinha, quando a gente vai cozinhar uma carne, por exemplo. Eu costumo falar muito do fígado, aquela fáscia do fígado. Então, uma pele que está bem aderida em cima do fígado, que inclusive fica refletindo, e se você não tira ela, o fígado fica duro, não dá para comer direito, né? Uhum. Então, assim, a face ela vai circundar todas as vísceras e todos os músculos, e você pode associar, inclusive, por exemplo, a fáscia a uma picanha que já vem embalada a vácuo. A face é como se fosse aquela embalagem que está grudada no músculo. E imagina, essa face ela vem lá de cima e vai até o dedão. E aí eu vou fazer a pergunta. Você acha, Ana, por exemplo, que você vai fazer uma liberação miofascial no profissional, e o profissional não solta as fáscias das vísceras e diz que vai soltar a face do braço, sendo que essa fáscia ela é contínua no corpo inteiro, não existe divisão. Você acha que é possível a pessoa soltar uma fáscia periférica, por exemplo, de um braço ou de uma perna, sem soltar uma fáscia interna? Mais difícil, né? Não tem como. Se é o mesmo tecido, Exatamente. é o mesmo sistema. Gente, eu não sei, é uma imagem tão linda, Raul. O mesmo sistema que recobre você na parte externa, ele também te recobre na parte interna. Então, existe um tecido único que prende o seu ser no lugar. Essa é a importância da fáscia. Exato, e ele sustenta. A face ela é tão importante que hoje já se classifica, por exemplo, os tendões e os ligamentos, que são muito conhecidos, né? Por exemplo, a pessoa vai jogar bola e romper um ligamento. Pois o ligamento nada mais é do que um espessamento da fáscia. Ele se espessa e se adere nos ossos e nos locais que tem que se fixar. Por exemplo, não se pode dizer que é só osso, porque
os órgãos, eles vão se fixar nas próprias vísceras. Elas não estão flutuando dentro da cavidade. Eles, na verdade, estão todos Perfeito. amarrados. O estômago, ele tem 6 ou 7 ligamentos. Aí isso tudo varia dependendo também da anatomia. O fígado é completamente amarrado. O intestino é completamente amarrado. E por isso que a gente está falando, por exemplo, de gastroenterologia, de terapia digestiva, e a gente tem que falar sobre fáscia. Eu vou mostrar uma imagem aí para que as pessoas de casa possam entender melhor. Eu só vou ver qual é a posição certa, se é assim. Você consegue ver a televisão, o televisor, não? Eu consigo. Pessoal, quem não está Eu estou conseguindo na ver, frente. escreve aí consigo ou não consigo, só para a gente ter uma ideia. Eu estou conseguindo. Olha só, Ana, isso aqui é uma imagem e a gente pode mostrar que a fáscia, ela não só vai dar problemas externos, como também, ó, como ela dá problemas internos. Uhum. Formando, isso aqui é, vamos dizer, uma alça do intestino e tem aderências internamente surgindo dentro do intestino e pedindo a evacuação completa, por exemplo. Essa aqui é um pouco mais complicada, eu vou passar para ela já já. Mas uma face que eu quero muito mostrar é essa daqui, essa imagem. Deixa eu ver se alguém está falando aí que não consegue ver direito. Eu vou dar um zoom, inclusive. Eu acho que Vou dar um zoom bem aqui, ó. E é isso que melhorou. eu quero mostrar. Olha só, aqui é uma parte do intestino. E aqui está se formando uma aderência. É como se Agora fosse uma imagine. ponte, né? Um tecido fibroso entre uma e outra e a alcinha do meio ali sendo espremida. Exatamente. E olha o que acontece. Cria-se uma estenose quando essa ponte de fáscia ela começa a estrangular a víscera no meio. Ou seja, a pessoa simplesmente, às vezes, deixa de evacuar por causa de uma aderência no intestino. A pessoa tem prisão de ventre, e hoje já se sabe, por exemplo, que a prisão de ventre ela está associada até mesmo ao câncer do colo, né? E câncer em diversas áreas do intestino. Foi provada por um review, se eu não me engano, ainda no final de 2018. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma fáscia que vai provocar um problema no intestino. Perfeito. Ficou bem claro. E essa face, essa aderência aí, ela surge só por causa de cicatriz de processo cirúrgico? Porque assim, gente, toda vez que a Não. gente corta um órgão, na hora da cicatrização, esse tecido, essa parte que é cortada, ela vai crescer endurecida, enrijecida, é o que a gente chama de fibrose. Se você tem uma cicatriz de alguma cirurgia, se você colocar a mão na pele, você vai sentir uns calombinhos duros. Nós chamamos isso de fibrose. Toda vez que nós fazemos uma cirurgia abdominal, nós estamos sujeitos a ter fibrose dentro da barriga por conta da manipulação. E aí eu te pergunto, Raul, essa fibrose, essa face, essa ponte aí que pode estar empreendendo o intestino, ela só acontece em pós-cirúrgicos ou não? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Ana? Essa resposta vale a noite inteira. Adorei. A pessoa pode perder a live inteira, mas se salvou essa resposta aí, já pode se considerar que a noite está ganha. E a Muito bom. resposta é não. É lógico que não. Olha, até mesmo a desidratação pode causar aderência. A Uau, desidratação e a inflamação, tá certo? perfeito. Então, se Uhum. o corpo está inflamado, ele pode ir gerando aderências no intestino e às vezes a pessoa vai ficando constipado, vai ficando com aderências ao longo do passar do tempo, ao longo do tempo. Entendi. Então, quando a gente fala Ela para beber água, é para beber água, né, Raul? exatamente, por diversas razões, né? E o que a gente pode falar mais a respeito disso é o seguinte, que a cicatrização secundária, que é no caso de uma cirurgia, ela só é um pouco mais difícil da gente soltar. Inclusive, às vezes a pessoa tem que voltar para a mesa cirúrgica para cortar um pouco a aderência. Mas Uhum. existe uma cicatrização, né, primária, digamos assim, que ela acontece simplesmente pelo contato de uma víscera e outra.
Entendi, internamente. entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, nós sabemos que essa face é esse tecido conectivo que está nos nossos músculos, nos nossos órgãos. Nós fomos feitos para o movimento, né? E é no movimento que essa face vai ficando maleável. O ato da nossa vida sedentária, da gente ficar muito tempo na mesma posição e muitas vezes uma posição que não é anatômica, isso pode interferir no enrijecimento dessa fáscia? Pode, Ana. A face ela é adaptável. Por exemplo, a gente consegue analisar muito bem essa situação. Você já imaginou que o músculo ele gasta muita energia. E com o passar do tempo, a face ela vai se adaptando para a função daquele determinado indivíduo. Nem tudo é fácil, é lógico. Mas, por exemplo, essa questão de ergonomia é um assunto para uma outra live, inclusive, porque isso dá pano para manga, a gente vai logo avisando. Inclusive, já foi provado cientificamente que a ergonomia não é tudo aquilo que a gente pensava, né? Às vezes é Uau! simplesmente a função sendo substituída. Porque todo mundo tem, por exemplo, uma lordose lombar. É normal que eu tenha uma lordose lombar. Mas se a gente passa muito tempo sentado, essa lordose vai sendo substituída por uma retificação. E a própria coluna vai perdendo sua função. E aí, nessa perda de função, existe a possibilidade de virem as doenças, como abaulamentos, hérnias. E assim, a gente consegue ver, por exemplo, eu trabalho em consultório. Mas muita gente que, por exemplo, está começando agora, quer passar um dia no consultório atendendo, no final do dia ou no outro dia está acabado, cheio de dor, porque o corpo não está adaptado para aquela função, né? E uma grande parte dessa adaptação, ela é facial, que é, por exemplo, o que faz uma pessoa ficar capinando ali na roça o dia inteiro, encurvado, e no final do dia está bem, né? Por exemplo, eu não Entendi. aguentaria fazer isso, mas a fáscia, ela vai se adaptar para aquilo. Não é só músculo, porque se a pessoa passasse o dia inteiro com contração muscular exclusivamente, o corpo não teria energia para isso. Não tem como a energia do corpo ser suficiente. Então, aquilo é uma adaptação facial. Entendi. Então a nossa face é adaptável a essa situação não ergonômica, digamos assim. Ela vai se adaptando e se moldando a tudo que está acontecendo. Não sempre, nem sempre positivamente. Nem sempre Perfeito. positivamente. A gente, inclusive, já foi provado que teve uma review. A review é o topo do estudo científico, né? E ela, inclusive, chama que a face ela não é meramente um órgão proprioceptivo. Ela é mais do que um órgão que vai dar resposta para o corpo. Ela é um grande sensor, é lógico, mas ela ajuda na função do corpo também. Como assim, Raul? A face ajuda na função, no funcionamento do corpo? Não é só segurar as coisas no lugar. A gente acabou de ver, por exemplo, como ela pode atrapalhar a função do corpo, né? Aquela imagem mostra Uhum. como a face pode atrapalhar a função do corpo. E justamente essa imagem que eu estava querendo te mostrar aqui, e eu estou procurando, porque é o seguinte, tu falou que quer uma associação, né? É algum tipo de associação entre a fáscia e o nervo vago. E eu tenho uma imagem que é muito top para isso. Mas, por exemplo, a gente pode dizer, existe um tecido, um pano, um tecido, e que é a fáscia. Então, vez por outra, existe um buraco nessa fáscia. E nesse buraco pode passar, por exemplo, nervos, artérias, veias. E se essa fáscia está muito tensionada, ela vai simplesmente estrangular nervos, artérias e veias, causando uma alteração na função do corpo. Inclusive, muito da dor que existe em algumas pessoas pode simplesmente estar vindo de uma alteração vascular, por exemplo. Isso, por exemplo, enxaqueca. A enxaqueca ela tem muito mais causa tensional, que a gente acha muita relação também com as fáscias, por causa do crânio, né? Porque os ossos do crânio eles têm um posicionamento muito delicado. Só para vocês terem ideia,
tubo neural, que vem no pescoço, sobe no pescoço, ele vai encontrar um ossinho aqui e encontra um outro ossão aqui atrás, que é bem conhecido, que é o occipito. De lesões possíveis entre esses dois ossos, eu calculo mais ou menos assim 85 lesões possíveis. Então, eles estão muito bem arranjados como um quebra-cabeça. Às vezes esse outro está em desequilíbrio, por exemplo, tem uma escoliose entre esses dois ossos e pode estar levando a pessoa a ter cefaleias, né? Crise de cefaleia constante. Perfeito. O Marco Santana, oi Marco, tudo bem? Ele colocou aí na questão do buraco, que você falou que passa vasos, nervos, que pode afetar a microcirculação, né? E por causa desse tensionamento. E dificultando essa microcirculação, você, na verdade, dificulta não só a chegada de sangue, como também o escoamento dos produtos das toxinas, das reações. E isso gerar dano, então, praticamente em todos os órgãos. É isso, Raul? Com certeza, é justamente isso. O pai da osteopatia, ele tem uma imagem muito bonita que ele diz assim: a gente não leva a cura para o corpo. Na verdade, a gente só estimula o corpo a se curar. E a primeira lei que se aprende é a lei da artéria, ou seja, não tem como o tecido se curar se o sangue não estiver chegando nele do jeito que tem que chegar, levando os nutrientes necessários para que o corpo se reabilite. Olha, a gente não é tão acostumado a pensar assim, mas só para vocês terem ideia, infarto é um problema vascular e dá uma dor que na ciência se descreve como uma das piores dores que existem, né? Um infarto cardiovascular. E só para vocês terem ideia do que uma isquemia pode causar. Então, assim, da mesma forma, uma isquemia no fígado ou uma isquemia em outra víscera vai causar também muita dor. Então, isso pode ser causa de dores abdominais que ninguém descobre. São as principais causas de dores referidas. É justamente a gente fazendo a analogia também, de novo, com o infarto, vamos dizer que o coração ele tem uma inervação que vai chegar lá na medula, lá atrás, e, por exemplo, a inervação do braço também chega no mesmo local, junto com a inervação do coração. Só que a inervação do braço conduz, vamos dizer, eletricidade, eu vou chamar de eletricidade, mas não é bem isso, mas ela conduz o impulso nervoso muito mais rapidamente, com eficiência muito maior, de forma que o cérebro vai entender que aquilo está vindo do braço. É por isso que, por exemplo, a pessoa está infartando e sente uma dor no braço. Ou então uma pessoa está infartando e sente uma dor na região baixa ali de estômago, dessa região baixa de abdômen. E dessa mesma forma que existe a dor referida do coração, existem dores que são causadas, por exemplo, pelo baço, pelo intestino, pelo cólon, pelo sigmoide, que são de vísceras, mas a pessoa está sentindo ali no tronco, ela está sentindo em determinada posição do tórax, mas está vindo de uma víscera. E fibromialgia, em algum lugar entra a fibromialgia nessa questão de tensionamento de face? Porque a fibromialgia também tem muito esse negócio de processo inflamatório, né? De inflamação sistêmica. A gente sabe que tem a ver, por exemplo, com o intestino inflamado, com a alteração da microcirculação, como o Marco Santana colocou. Então, aonde entra, por exemplo, a dor e como que esses pacientes com fibromialgia poderiam ser beneficiados com esse tipo de terapia? A fibromialgia, Ana, ela é uma outra coisa também que deve dar uma live. Porque, olha, vou te falar, inclusive já foi provado que algumas síndromes, como por exemplo a síndrome de sensibilidade ao glúten, né? Uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Ela causa sintomas muito similares, isso também já está provado por review, inclusive tem uma foto no meu Instagram que eu botei essa tabelinha, numa review da Nature, que é o maior jornal que existe, já provou que uma sensibilidade ao glúten não celíaco ela pode formar sintomas muito parecidos com a fibromialgia. Porque simplesmente a fibromialgia, o diagnóstico é feito por exclusão. A pessoa não tem isso, não tem isso, não tem isso. É fibromialgia. Então, acontece muito erro diagnóstico, né? E a pessoa pode sentir muita fibromialgia por sensibilidades alimentares. E isso sim vai provocar uma alteração na fáscia e vai gerar dor.
Perfeito. Nossa, gente. E a doença celíaca, que também a gente tem ali a doença celíaca é uma enteropatia, né? Uma lesão no intestino causada pelo glúten. Então, eu imagino que essa tripa ralada por dentro deva se manifestar com dor até no cabelo, né? Tripa ralada, gostei. A tripa ralada, rala tudo. E aí, doença celíaca? Também. Deixa eu te falar. É uma coisa também que é muito importante. Isso aí já está provado cientificamente. Já está provado cientificamente. E olha só, o, tem um grupo de estudiosos chamado, eles formam o Home, né? Inclusive a gastroenterologia é toda baseada nos estudos de Home, se eu não me, tu pode me corrigir, tá, se eu estiver errado. Hoje já se está no HomePod, no quarto compilado de Home. E eles são um grupo de mais de 100 cientistas que se reúnem e a cada 10 anos eles publicam tudo que eles pesquisaram nos últimos 10 anos. E nesse último compilado, que foi lançado há menos de um ano, ou um pouco mais de um ano, um dos artigos provou simplesmente que a distensão abdominal, olha só, se eu não estiver sendo muito claro, Ana, tu me avisa. Não, A eu acho que distensão tá. abdominal, que é provocada por gases, pela disbiose, que vem, por exemplo, pode ser também de uma reação de sensibilidade, como, por exemplo, uma reação de alergia, como no caso dos celíacos. Essa distensão abdominal, ela vai alterar simplesmente todos os músculos da caixa torácica. Todos. Por Uau. quê? O que aconteceu? Eles botaram uma sonda nasogástrica pelo nariz, nem nasogástrica, nasentérica, até depois do estômago, e também por sonda retal. Então, eles infundiram gases nos indivíduos e analisaram com biofeedback o que estava acontecendo com os músculos da caixa torácica. Olha só que estudo fenomenal. Não, fantástico. Eu quero depois esse estudo. Muito fantástico. E olha só o que acontece. O reto abdominal, em alguns casos, eles dividiram em alguns grupos. Ele simplesmente perde o poder de contração, junto com o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, para que a distensão abdominal ocorra. Tá certo? O diafragma, que é o músculo da respiração, só para vocês terem ideia de como está tudo integrado, a gente está falando do músculo da respiração. O músculo da respiração, ele assume uma posição elevada, ele se eleva, porque ele tem simplesmente que subir para acomodar também o intestino, que está inchado. Olha só que loucura. E então, porque ele subiu, a caixa torácica ela tem que aumentar, porque o pulmão não pode perder capacidade respiratória. Então, como é que o pulmão aumenta a capacidade respiratória? Provocando uma contração constante dos músculos intercostais, e a pessoa fica nesse estado inflado o tempo inteiro. Isso é um espasmo muscular, vai provocar muitas dores nas costas por causa de uma disbiose. Olha só que coisa. Então, isso aí é um dos mecanismos que explica a dor que vai terminar sendo facial, mas que foi provocada por um distúrbio gastrointestinal. E isso aí ocorre também, pode ocorrer até na síndrome do intestino irritável, né? Que a gente vê também uma distensão abdominal. É o famoso efeito baiacu. Comeu, inchou a barriga, né? Parece que está grávido de 6 meses. Come uma coisa que provoca essa produção exagerada de gases e a barriga incha. E deixa eu te perguntar, Raul, isso é tão interessante, porque quando você está em estado de hiperinflação, insuflação pulmonar, você acaba até tendo uma dificuldade de troca gasosa, não é isso? Então, Exatamente. você tem até o seu sistema respiratório prejudicado e com isso diminuindo até o oxigênio que está indo no seu sangue. Tu está chegando justamente onde a gente precisa, que é na inter-relação de todos os sistemas do corpo. E quem leva essas informações, muito provavelmente, além dos mecanoreceptores, dos baroreceptores, é a fáscia. Ela leva informação e provoca uma reação. Muito bem. Coisa, Perfeito. né? Que coisa. Não, gente, que coisa.
Exatamente. Não, assim, é um assunto que eu sou apaixonada, porque assim, é muito lindo. Eu acho que o grande problema nem problema, né? A visão da medicina ocidental, moderna, ela divide o ser humano em caixas, né? Cérebro, olho, garganta, nariz, pulmão, coração. Então tá tudo dividido. E acaba se perdendo essa visão sistêmica de que, na verdade, o corpo é tá tudo ligado e que uma dor, ou como o Raul falou, uma distensão abdominal, por exemplo, no caso da doença celíaca, vai levar a uma disfunção da musculatura, não é nem disfunção, uma adaptação do corpo para ter essa nova acomodação e com isso você também tem alterações pulmonares, musculares, dores no corpo, e isso tudo por um processo que originou no intestino. Então, às vezes, é por isso que as pessoas têm problemas intestinais e eles não percebem, mas eles sentem todos esses problemas sistêmicos, né? Essas dores nas juntas, porque eu imagino que da mesma forma que acomode a musculatura, por exemplo, da caixa torácica, a pelvis também, não é não, Raul? Eita! Nossa, mãe do céu! Outra live? Isso aí é uma extrapolação que eu faço em consultório, né? Tem gente que me odeia por causa disso aí, inclusive. Mas é a mais pura verdade. A mais pura verdade. Olha só para te ter ideia, eu achei aqui que está meio ruim a imagem, mas só para te tentar observar. É a imagem que eu estava procurando aqui para te mostrar. Tem como colocar só um pouquinho mais pro outro canto? Tem como? Porque é mais perto de você. Isso, perfeito. Perfeito. Estava tentando ajeitar aqui, na verdade, mas é porque... Ah, pronto. Deu pra Foi ver. pronto. Mas aqui, ó, só para te ver, aquela imagem que eu estava te mostrando, que eu falei do tecido, dá para ver tudo isso aqui é um tecido. E no meio, em um buraco, está passando ó, uma artéria, uma veia e um nervo. Inclusive, não sei se dá para ver aí, mas o nervo ele está emitindo umas inervaçõezinhas, uns nervinhos, uns ramos, né? ramos, para o vaso. Então, assim, o vaso ele dá muita dor. A alteração vascular ele provoca muita dor, absurda. E voltando a esse assunto que tu estava falando da pelve, só para te ter uma ideia, a pelve, vamos dizer que isso aqui seja uma pelve. O que provoca a abertura, tanto para a parte inferior como para trás, na pelve, são os músculos. Tá certo? Então, assim, quando essas alterações implicam, por exemplo, no aumento da cavidade abdominal e o intestino ele tem que aumentar, simplesmente a pelve tem que abrir. Para a pelve abrir, o corpo provoca contrações musculares nos músculos que estão no quadril, que pode, por exemplo, no lugar da patela, que é o que recebe o músculo, os músculos que vêm do quadríceps, né? Patela só uma coisa, patela é essa casquinha do joelho, tá, gente? A rótula, aquela rótula. A casquinha do joelho. Como é que eles chamam também ali? Titela? Não é titela, mas é a rótula. É assim, ó, imagina que aqui é o joelho, né? Aqui é o joelho, é aquele ossinho que fica assim, bem soltinho no joelho. Existe, por exemplo, a condromalácia, que é uma doença que você vai no ortopedista e diz, você está com condromalácia, quando a patela ela não está subindo reta, ela está subindo para o lado. E aí eu pergunto, por que ela sobe para o lado e não sobe retinha? Sabe dizer? A fáscia tá mais tensionada para um lado e por isso que ela vai, tipo, em vez de subir reta, esse lado tem mais tensão, aí faz assim? Exatamente. A fáscia e o músculo tá puxando mais para um lado do que para o outro. Agora, por que uma fáscia puxa mais para um lado, por exemplo, do que para o outro? Simplesmente para abrir a pelve. Ela vai puxar para abrir a pelve, porque o músculo está mais tensionado. E não adianta a pessoa dizer que é porque está tensa. Não, o espasmo muscular ele acontece quando a pessoa está dormindo, quando a pessoa está acordada, quando a pessoa está trabalhando, quando a pessoa está praticando atividade física. Por isso, por exemplo,
que uma pessoa que está muito inflamada, com o intestino inflamado, não pode fazer uma atividade física extenuante com uma pessoa que não está inflamada, porque vai se lesionar. CrossFit? Tipo assim, um CrossFit. Ó, eu como adorador do movimento humano, eu sou louco por CrossFit. Eu adoro CrossFit. Não faço CrossFit. Mas eu acho o CrossFit a atividade mais perfeita que existe. Só que eu costumo dizer que ele é perfeito, mas ele precisa de pessoas perfeitas também. Porque assim, Uau. uma pessoa que está constantemente se inflamando, fugindo da dieta, não é a pessoa aconselhada a fazer CrossFit. Não é. Entendi. E naquele dia, por exemplo, que a pessoa fugiu muito da dieta e ela diz: amanhã eu vou e desconto tudo na academia. Não acontece isso? Muito, muito. Passou o Pois é. carnaval, o pessoal ó, Então, encheu a pois lata de é. cerveja. Aí na quarta-feira de cinza já tava lá na academia querendo queimar tudo. Faz mal Esse é o isso. maior erro, disparado. Não existe erro maior do que esse. Entendi. Simplesmente porque a pessoa não pode ir toda inflamada e toda cheia de alteração muscular. Eu acabei de demonstrar que foi uma demonstração científica de uma review de um dos maiores conjuntos de cientistas que existem. Tá? E o que, que acontece? Eles provaram que os músculos todos se alteram quando a pessoa está inflamada, ou quando uma víscera grande, como o intestino, está alterado. Então, o pior erro é você ir tentar descontar na academia. Você primeiro tem que voltar ao normal, depois pegar pesado. A Carla perguntou aqui, como então fazer exercício? O que seria voltar normal? Seria começar com a musculação? Desinflamar, primeiro. Você pode ir para a academia, mas para fazer o chamado treino recuperativo, que é baixa carga, Hum, baixa repetição, para não forçar o corpo. Aí depois aí você vai comendo alimentos que vão ajudar a desinflamar. Existe uma série de chás, existe cúrcuma, existe também retirar alimentos que estão causando reações histamínicas. É um processo complicado. Thaís, acho que falou até um bocado disso aí contigo. Tu também sabe falar muito sobre isso. Mas o correto é desinflamar o corpo para depois ir procurar atividade. E aquele pessoal, por isso que o jogador de futebol, né, do final de semana, a pessoa não faz nenhuma atividade física, come errado a semana inteira, mas no domingão vai jogar futebol e a gente sabe que é uma grande chance de lesão. É também por isso? Também seria explicado por isso? É um dos motivos, né? Mas o risco de vida aí começa a ser maior. Já se sabe Uhum. que a atividade física, se é feita menos de 3 vezes por semana, ela acaba sendo pior, ela provoca mais malefícios do que benefícios. Porque o corpo não consegue se adaptar tanto àquele tipo de atividade. Então, assim, o risco de vida nesses casos é maior, o risco cardiovascular é maior. Mas as lesões, sim, podem ser explicadas por isso, sim. Muito bom, muito interessante. Será que a gente consegue falar um pouquinho sobre vago? Ou tem alguma coisa que você queira complementar aí que eu não tenha perguntado? Conseguimos, sim. Tu vai me controlando aí também, porque senão eu falo por 3 dias aí, sem parar. Não, eu acho que ficou assim, né? Porque realmente é um assunto, Raul, que é muito denso. Como você falou, cada um desses tópicos que a gente abordou dá uma live por si só, né? Eu só É. queria fazer uma pergunta antes. Endometriose, Raul, que Uhum. é esse processo inflamatório, por exemplo, né, intracavitário dentro da barriga, para quem não sabe, a endometriose quando o tecido uterino, né, que está ali, o endométrio que está revestindo a cavidade uterina, por algum motivo vai parar fora dessa cavidade uterina, causando muita dor em mulheres, muitas É. dores em mulheres. Então, Ela vai assim, provocando, abrindo raízes e vai acometendo outros órgãos, né? exatamente. Essa Hoje, inclusive, eu tô com inflamação, uma essa... paciente, pode terminar. Não, pode falar. É porque eu não estou te vendo, aí eu não consigo te. O celular tá de costas, mas fala. Não, é isso mesmo.
Como que a gente pode melhorar, por exemplo, esses pacientes que têm endometriose e essa endometriose, como você já falou, que essa inflamação pode repercutir no corpo todo, né? Como melhorar as dores desses pacientes? O que eu mais observo, isso também em consultório, é que a endometriose está muito associada a intoxicações. Né? Às vezes o corpo está muito precisando de um tratamento de desintoxicação e ele começa a criar essas aderências, nada mais são, quando acontece no útero, essas aderências que podem até ter inervações também e podem ter vascularidade, elas vão se chamar endometriose. Em muitos casos, hoje mesmo uma paciente que foi ao consultório, ela disse que há uns 4 anos atrás estava com mioma, né? Uhum. E o médico disse que tinha que tirar. E aí precisou tirar o útero, fez uma esterectomia parcial, chamada. Então, na hora que o médico abriu, ele disse que o útero estava muito preso na bexiga e que por isso teve que tirar também uma parte da bexiga, né? Ou seja, ela tinha uma endometriose já severa, essa paciente. Uhum. E naquele caso, por exemplo, as pessoas geralmente não sabem muito, mas muito sobre isso. Lá no assoalho pélvico, vamos dizer que a gente tem um local desse tamanhinho, né? E aqui, vamos dizer que seja o púbis, que é esse osso mais de baixo lá da barriga. Logo abaixo do púbis está a vesícula, que é a bexiga, né? Vesícula em outra. A bexiga. Atrás da bexiga, no caso das mulheres, né, vai estar o útero. Né? No homem vai estar a próstata, nas mulheres vai estar o útero. Então, quando essa aderência acontece, que são aquelas mesmas aderências que tu chamou de ponte, quando ela vai se formando e o tempo vai passando muito tempo, essas aderências ficam muito fortes. E aí o útero começa a se juntar com outras vísceras. Também por causa de desidratação, também por causa de desintoxicação. Aí o processo é mais doloroso um pouco. Perfeito. Alguém perguntou aqui também a questão de rolinhos que a gente faz para a fáscia. Que rolinhos? Eu não conheço. O que são os rolinhos para a fáscia? Me fala. As pessoas às vezes costumam pegar aqueles massageadores que pode ser rolo, pode ser em formato em formato de fusca, tem uns que são mais espinhosos, são aqueles rolinhos que a pessoa fica passando ali, né? No local que está. É aquele mesmo que esfregar o pé, que tem uns negócios, que tem uns rolinhos assim, que você fica assim com o pé? Isso. Entendi. Eu vou tentar explicar de forma mais simples possível para ver se não gera tanta dúvida. Quando um músculo, por exemplo, ele está num estado de espasmo muscular, que é aquela contração constante, provocando uma movimentação óssea, né? Por exemplo, no caso do intestino, o tensor da face lata, que é esse músculo do lado, que costuma também ser bem dolorido nas mulheres, né? Do lado da perna, ele está em espasmo. E a pessoa pega e fica passando ali esse tal rolinho, por exemplo. E aí você consegue soltar a face, por exemplo. Mas aquela face, ela não podia ser solta. Porque se ela soltar, o osso vai fechar em cima do intestino. E o corpo não quer isso. Então, quando ela fecha em cima do intestino, o corpo vai mandar você mandou um estímulo para o cérebro dizendo, opa, essa contração está insuficiente. Então, vou aumentar a contração. E aí o corpo aumenta a contração. Para poder ter mais efeito e ele sair mais ainda de cima do intestino. Então, alivia na hora. É isso? Alivia na hora, mas depois volta pior. E depois volta pior. Exatamente. Como então fazer? Dry needle, acupuntura? Eu imagino que tudo isso deva agir na fáscia. Isso aí são técnicas que você também tem que se utilizar, mas no momento que o momento depois que você estiver cuidando do que está causando, da dor principal, do que está causando a dor mesmo, do que está causando o problema. Perfeito. Ou seja, você tem que atacar a origem da dor. Por isso que o tema da live é esse, a origem da dor.
Você tem que ir na origem da dor. Não adianta só você tentar soltar a face, porque a face ela está ali sendo presa porque ela precisa, ela está sendo mandada. Perfeito, entendi. Nossa, muito bom. Então, existe o tempo para tudo dentro do tratamento. E quando você faz, por exemplo, descobre a origem, que pode ser um processo inflamatório intraabdominal, pode ser até uma cicatriz, às vezes uma posição errada. Então, você tem que descobrir a origem para tratar, porque só colocar, fazer a liberação com o dry needle, com a acupuntura, vai aliviar, vai ter aquele alívio maravilhoso, só que vai ter a volta da dor. Depois piora tudo. Exatamente isso. O âmago resumiu muito bem. É isso aí. Nossa, não, eu assim, fantástico. Fantástico. Existe alguma coisa que as pessoas possam fazer para tentar sentir alguma técnica que elas possam fazer para tentar sentir de onde pode estar vindo isso? Algum ponto de tensão? Ou não? Tem que ser mesmo com o especialista? Ana, isso aí é muito, muito, muito variável e realmente precisa de uma consulta. E às vezes eu ainda digo, em uma consulta a gente ainda não consegue achar. Perfeito. Mas o diagnóstico, nesse caso aí, é aquela velha frase que foi até do Hipócrates, se eu não me engano, né? O diagnóstico é 80% do tratamento. Nesses casos aí é uma grande verdade. Só que demora, às vezes, para você chegar no diagnóstico. Quando você acerta, aí vai rápido. Entendi. Então é a mesma coisa que eu falei com a Thaís. Às vezes a gente precisa ver, rever, bolar outro plano. Às vezes a gente vai para um lado e aquilo não funciona, tem que ir para outro lado. E às vezes a gente anda um passinho para trás para dar 2 passinhos para frente. Acontece também na osteopatia isso. É uma investigação. É uma investigação. Infelizmente, é assim, não tem exame para tudo. E mesmo assim, eu ainda costumo brincar que o Deus é tão perfeito que não tem ainda nenhum sensor no corpo que o homem já tenha conseguido chegar perto de fazer. Só Perfeito. para você ter ideia, a gente consegue ver uma comida e ficar com fome. E quando você viu, o ácido no estômago começa a ser secretado. É um sensor, por exemplo. Você teve uma distensão abdominal, o corpo sabe e manda afastar os ossos, liberar alguns músculos, contrair outros, etc. Tudo é um processo. Então a gente tem que tentar pegar um desses novelinhos de lã e tentar ir puxando até achar a causa. E às Nossa, vezes não é tão fácil. Só para vocês terem ideia, a formação de fisioterapia digestiva, que é uma formação, não tem como ser só um curso, ela vai em cerca de 80 horas para um profissional começar a praticar. Para ele começar a tentar entender. E nem é tudo. É o que ele para ele ter uma vivência em um consultório. Conseguir ter um raciocínio clínico. perfeito. E o alongamento, Raul? O alongamento, ele ajudaria? Eu vejo muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Com eu ainda digo o alongamento no sentido de relaxamento. Ele ajuda muito. Entendi. O que acontece? Existem os órgãos tendinosos, existem os pulsos dentro do músculo, né? Vamos dizer para que eles servem mais ou menos. Quando a pessoa estira, provoca um estiramento no sentido do alongamento, os fusos eles mandam um reflexo para o arco, vamos dizer, para os nervos e vai levar para o cérebro. E acontece que ele diz assim, para de puxar, que está no máximo. É um sensor no músculo que diz, para de puxar, está no máximo. E ele fica ali sustentando, né? Para, e a pessoa fica sentindo aquela dor. Se a pessoa desiste ali, antes daquela dor passar, daquela dor que a gente fala, dor no sentido bom, né? Não é uma dor, a dor do alongamento. Se a pessoa desiste antes daquilo ali, você, na verdade, excitou os fusos e os órgãos tendinosos. Ou seja, você provocou uma contração maior ainda. Então tem uma forma correta de fazer o alongamento. Isso aí é bom para, por exemplo, antes do exercício físico.
Você vai fazer o exercício físico, você incita a contração. Você puxa um pouquinho, mas depois do exercício físico, você tem que alongar músculos que você não treinou, de preferência. Não adianta tentar alongar os músculos que você treinou, porque eles estão inchados. Você tem que alongar eles outro dia. Entendi. Então, quando você vai alongar, você tem que puxar até que os fusos simplesmente desistam. Você vai provocar aquela dor, segura. Se tiver muito dolorido, volta um pouco, porque não adianta ficar naquele estado mais forte. Volta um pouquinho o movimento, sustenta, sustenta, até que você vai perceber que o alongamento vai acontecendo. Você vai relaxando o músculo. Então, quando aquela dor aliviou, aí sim é a hora de passar. E ela adianta muito. Aquilo Muito bom. adianta muito. Mas fazendo nesse, vamos dizer, nesse sentido que eu falei. Uhum. Isso E, aí, só para você ter ideia, demora de 30 segundos a 1 minuto por músculo. então é demorado, não é rápido. É demorado. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu faço assim, né? Aí e pronto, já tá bom. A Patrícia, né, a Paty colocou aqui por que que o Ilho Pessoas trava muito em corredores. Seria por conta desse recrutamento da fibra? Nossa, ela foi fundo agora, viu? É outra live! É outra live. Olha, eu vou fazer o seguinte: o ilipsoas, ele é um dos 4 músculos principais que vão conectar o membro inferior, né? A parte do tronco. Só para você ter ideia, uma parte do ilipsoas lá em cima, ela fica muito próximo da loja renal, do rim. Então, assim, muitas pessoas que têm estresse hídrico podem ter muito facilmente esse tipo de reação no ilipsoas por causa de estresse hídrico, de um problema no rim. Só para você ter ideia de onde vai longe isso aí. Outra coisa também é a falta de aquecimento pode acontecer, né? Uhum. Antes de ir para a corrida. Ou seja, elas são duas coisas completamente distintas e que merecem atenção completamente de forma separada, né? A forma de aquecimento e a loja renal. E teve uma outra coisa que eu ia falar que só lembro daqui a pouco que me fugiu. Acontece. Mas Engraçado, ela né? tá. Para quem o ilho pessoas, ele é um músculo que ele basicamente ele está em contato direto também com os órgãos abdominais, né? Ele está ali revestindo toda a parte das nossas costas dentro, como se eu abrisse assim a cavidade abdominal. Se eu retirar todos os órgãos, o ilho pessoas está bem ali, sustentando a E, coluna e descendo. Inclusive, processos inflamatórios no intestino, eles também podem afetar o ilho pessoas, né? então, Existem que a gente chama até, às vezes, o paciente encurta a perna, né? Porque ele faz uma posição de defesa, porque ele está com o ilho ali terminal inflamado, né? Porque ele está com o intestino, às vezes, distende muito de gases, né? Que a parte que mais distende é o seco e afeta bastante o lado direito. Eu não sei se eu estou falando besteira, não, hein, Raul? agora tu foi bem no ponto que eu estava aqui querendo falar, que era o terceiro ponto que eu ia falar. Por causa de inflamações viscerais, você pode ter reações no próprio pessoa, né? Exatamente isso aí que tu falou. Sem tirar e nem botar. Foi certíssimo, tudo correto. Que é uma extrapolação daquele estudo que eu te falei. Na Uhum. verdade, é uma alteração muscular provocada no ilho psoas, que é um músculo que, nesse caso aí, seria um pouco difícil de analisar, porque ele é um músculo muito profundo, que passa por muitas outras regiões, tal. Ou seja, ia dar um estudo com muito viés. Mas, clinicamente, a gente percebe isso aí todo dia. A Paty falou que sentia muita dor na lombar e quando ela começou a liberar o psoas, a lombar dela não reclama. É. Uhum. É isso aí. Bom, é uma boa observação. Raul,
A gente tem uns 3 minutos antes de dar o tempo. Eu acho que a gente vai deixar o vago para outra, a outra ocasião. Se alguém tiver alguma dúvida, já coloca aí. Então, André, olha só, o André falando como estimular o nervo vago. Eu também estava doida para conversar sobre isso com o Raul, só que a gente tem 2 minutos e realmente é um assunto que merece um tempinho maior, não é, Raul? O que você acha? A gente marca alguma outra coisa ou você fala alguma coisinha agora? Eu acho que assim essa pitada aí deixa para deixar para a próxima live pode ficar inclusive com essa imagem, né? Esse estrangulamento você pode imaginar que isso aqui possa estar acontecendo no nervo vago e o nervo vago vai ter uma função muito grande no sistema nervoso autônomo que vai inervar as vísceras, pra você ter ideia. Então, assim, se esse estrangulamento estiver acontecendo em alguma região com o nervo vago, a função dele vai estar totalmente prejudicada. É um bom Perfeito. adendo, acho que pode realmente entrar nisso. Isso aí dá é uma pós-graduação, não é nem uma live. Com certeza. Na verdade, dá um pós-doutorado. Tem gente que é PhD só em nervo vago. Para vocês terem uma ideia, o nervo vago ele é responsável pela secreção de os nossos sucos digestivos, né? É, Então, por isso a importância desse assunto. Às vezes você quer dar uma estimulada na peristalse, né? No movimento do intestino, você quer dar uma estimulada na secreção ácida do estômago. O nervo vago é o caminho. e a Raul, liberação de nervo, principalmente de nervo de vaso, ela é completamente diferente do que é feito por aí. Ela é muito suave, ela tem que ter um toque muito suave, porque a face ela não responde a estímulos bruscos, a estímulos muito fortes. Ela só perfeito, responde a estímulos suaves. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o tipo de liberação que você está fazendo no seu corpo. Porque você pode estar perfeito, incitando uma contração maior. perfeito. E no dia a dia, tem alguma dica ou alguma rotina que a gente possa fazer para melhorar essa flexibilidade da nossa fáscia, né? Hidratar, que você já falou, o movimento constante que você já falou. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa flexibilidade e evitar esses travamentos? Olha, a principal dica que eu posso dar, que foi o que me levou a desenvolver a fisioterapia digestória e a terapia digestiva, e o que me faz estudar e o que me motiva a estudar todos os dias, o principal fator que você pode ser agente proativo na sua face, na saúde da sua face, é manter o seu corpo limpo, evitar alimentos que vão lhe causar mal, né? Existe um exame, aquele exame de IgG, custa um. Uau, travou, travou.